sobre os signos, o zodíaco e os chakras. Como a gente pode se beneficiar deles. Julie, me conta um pouquinho, né, sobre tua trajetória, de como você chegou aqui. Você pode contar? Claro, estou muito feliz de estar aqui contigo, poder compartilhar, né, e aprender também, porque vamos fazer uma conversa, vamos fazer uma troca e de conhecimentos que se integram, né, que se relacionam. Então, muito bom estar aqui contigo. A minha trajetória, ela é bastante diversa aí no conhecimento que eu fui alinhavando, que eu fui trilhando. E ela começou com a Ayurveda, que é o conhecimento da saúde, do bem viver milenar indiano, que tem uma coincidência com muitos conhecimentos de saúde e de cura dos povos originários, né? E é a base do meu estudo. Então, eu venho estudando a Ayurveda faz 7 anos, e junto ao Ayurveda, fui trazendo conhecimentos complementares. Então, estudei chakras, fui fazer uma formação, um estudo de yoga, para entender as posturas e a sua relação com o movimento das energias no corpo e com o funcionamento da estrutura corporal também. Eu venho estudando Vedanta, que é o conhecimento, o estudo do autoconhecimento, que é védico também se relaciona com a Ayurveda. E estudo cantos védicos, que são os sons, os mantras, né, que têm muitas funções, muitos significados e podem também ser muito curativos de uma forma integral, né? E o Ayurveda veio para a minha vida, para quem não conhece o que é Ayurveda, é uma combinação de palavras em sânscrito que significa conhecimento da vida. Ele veio primeiro para usufruto meu e da minha família, porque ele é um conhecimento que trata da vida acontecendo, dinâmica, potente, espontânea e de maneira integral no ser, na gente. Então, na nossa potência de toda forma, espiritual, intelectual, mental, emocional, social, profissional. Então, de todas as formas, a gente pode cuidar para ter essa plenitude de viver. Individualmente, interagindo com o meio, como um ser que contribui e usufrui do coletivo, né? Então, é um conhecimento muito rico, muito precioso e, ao mesmo tempo, muito simples de trazer para o dia a dia, né? Então, continuo estudando a Ayurveda, essa continua sendo a base do conhecimento com o qual eu atuo, e a ele eu vou agregando esses conhecimentos complementares para que ele possa se tornar ainda mais potente para as pessoas para as quais eu ensino ou eu atendo, faço os acompanhamentos de rotinas, de hábitos, de cuidados. Maravilhoso, maravilhoso. Sim. E relacionado aos chakras... Sim, sim. Não, pode falar. Não, é pode justo, falar. Depois eu complemento. Justo puxar a história dos chakras, né? Como chega os chakras, então, nesse estudo associado a Ayurveda, enfim, que é esse olhar extremamente ampliado, né? Que você foi... Sim. O Ayurveda, ele tem uma predominância, ele trata predominantemente o corpo que padece, a gente diz, o perecível, né? Na sua estrutura e nas suas funções, levando em conta que através desse corpo a gente expressa aspectos sutis. Consciência, pensamentos, emoções, tá? E nessa anatomia tem predominâncias em algumas partes do corpo, que quando eu decidi estudar chakras, porque quando eu estudei yoga e as posturas, asanas, eu comecei a perceber muita relação entre os movimentos de respiração, as posturas físicas
que no yoga se chamam chakras, essa anatomia sutil, e nadis, esses canais que percorrem todo o corpo, né, fazendo circular desses centros uma energia vital, tá? Que é como se fosse um sistema circulatório, vamos usar uma expressão que as pessoas poderiam conhecer, como se fosse um sistema circulatório de energia, tá? No Ayurveda, a gente tem isso de uma forma mais densa. Mas no observar, no estudo e nos atendimentos, eu percebi que eles estavam muito relacionados, né? E na ciência moderna, que eu não estudei saúde moderna, mas tive contato, né, com alguns conhecimentos, estudos mais superficiais, esses chakras e esses espaços muito importantes do Ayurveda, eles se relacionam, por exemplo, com as glândulas da anatomia moderna. Tá? Então, essa coincidência de conhecimentos, essa complementariedade de conhecimentos, me fez ter desejo de estudar os chakras. Por quê? No Ayurveda isso não tem separação. A gente tem todos esses aspectos, o sutil e o denso, se movimentando na gente o tempo todo, né? E aí, estudar esse conhecimento me ajudou a mapear formas de trazer recursos do yoga, do Ayurveda, e até encaminhar as pessoas para outras práticas e para outros profissionais, caso haja necessidade, para elas trabalharem da melhor forma os bloqueios, as doenças, os desequilíbrios que elas traziam em determinadas regiões da mente, do intelecto, das emoções e do corpo físico, né? Então, é um lugar muito bonito, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é o chakra. Então, assim, chakra é um ponto que está aqui na minha garganta? Não, não é só esse ponto, né? Os chakras são uma inteligência... que você está falando. Porque, inclusive, só trazendo aqui uma percepção, porque eu não queria deixar isso passar em vão mesmo. O quanto a expressão e o nome chakra, ele também é vulgarizado, né? Muito. Não é? Muito. Porque quando você fala sobre os chakras, eu tenho a sensação de que eu entro num templo com você. Uhum. E é o nosso tempo de existir. Né? Então... Essa forma. Só para trazer o quanto a gente, ao entrar em contato com essa parte nossa, porque é uma porta, é assim que eu vejo, é uma porta, é mais uma de um grande templo, é uma porta. E como é que a gente entra, né? Sabida do quê? Né? Com que vestes, né? Enfim, de como eu entro, né? Eu imagino que essa linguagem, inclusive, e que, como você está trazendo, que parece tão simples e que, de fato, eu imagino que seja, não precisa de tantos adereços, né? De tantas coisas, e dentro dessa simplicidade, como é que a gente pode trabalhar isso, né? De uma maneira, enfim, diária? Enfim, só queria trazer essa questão da vulgarização, porque é muito importante, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista. É muito importante e se relaciona com o chakra também que a gente vai falar hoje. Uau. Né? Porque recentemente até fiz uma palestra, uma conversa falando sobre isso, né? Na dificuldade que a gente tem de fazer a autoobservação e de fazer o autocuidado, de olhar para a gente mesmo, a gente terceiriza e acaba comprando produtos relacionados a uma prática que a gente poderia trazer para a vida. Que é uma prática que ancestralmente ela é aprendida dentro da família ou através de um sábio, de um professor, né?
que seriam hoje os profissionais que podem conduzir alguém por um determinado período para que essa pessoa ganhe independência depois para se observar e fazer os cuidados, né? E os chakras, eles entram muito nesse lugar, porque você tem uma cor de chakra, uma pedra de chakra, um aroma de chakra. Então, você tem aí vários produtos que podem estar relacionados, né? Mas tem também uma rotina, uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de sentir que está em você, que também reequilibra, que também purifica. E que nesse nosso tempo a gente tem muita desconexão com esse lugar. E as pessoas que se dedicam a estudar podem ser esses nossos guias por um determinado tempo, para que a gente reencontre essa forma natural de se reequilibrar. Porque os chakras, eles são centros inteligentes, orgânicos e energéticos. E perceber energia é muito difícil para a gente. A gente enxerga quando já está denso. Eu sinto uma dor no peito. Eu tenho um nó na garganta. O limiar entre o que é a dor na garganta e essa sensação que é emocional, ele não tem aí uma fronteira definida, né? E o chakra está nesse lugar. A gente não vê, né? Tem pessoas que têm uma visão sutil que até conseguem perceber, né? Mas a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que está ali, né? E esses centros, que eles são formas de existir na gente, então anatomicamente eles podem até estar localizados em algum lugar, mas eles estão circulando na gente como um todo. Né? É o meu corpo todo que usufrui de cada espaço de energia específica. E todos estão interligados, todos os chakras. Então eu posso ter desequilíbrio em um, e não necessariamente eu vou tratar esse lugar de desequilíbrio, eu posso tratar um outro e vai refletir naquele. E é muito importante a gente entender isso também, porque esses espaços de energia vital, eles são dinâmicos, eles são inteligentes, eles se autorregulam se a gente estivesse cuidando, né? E eles são... aí a gente pode traçar um paralelo. Estar com eles em equilíbrio e alinhados é uma analogia ao próprio alinhamento pessoal. Né? Porque eu tenho bases de existir. Eu tenho que estar seguro, eu tenho que estar ativo, né? Eu tenho que estar contribuindo, eu tenho que ter prazer, eu estou fazendo o que é necessário para a minha vida. Eu tenho que não, né? Mas é o natural. Eu não tenho que, mas o natural é isso. Né? Esse agir virtuoso. Então, eu estou alinhado com a minha presença no mundo e os meus chakras também. Eles são dinâmicos, eles, né, às vezes estão um pouco mais potentes, às vezes um pouco menos, mas eles estão fazendo a função que eles têm que fazer. Né? E nesse conhecimento, isso tem relação com esses valores. Eu sou capaz de sustentar a minha própria vida, então eu me sinto seguro. Eu trabalho, eu tenho um ganho, eu posso me alimentar, eu posso cuidar da minha saúde, eu posso ter relaxamento para existir, sabendo que eu vou estar sustentado. Né? Não me falta, eu não tenho medo de ficar sem comer, sem um teto, sem trabalho, sem amor, sem carinho. Isso é um valor. Né? Eu tenho um propósito, algo que eu vim para fazer, para existir de uma forma natural e espontânea. Quando eu sinto um deslocamento, que eu não estou nesse lugar, tem um desconforto, tem uma agitação, tem uma angústia. Então isso também é um valor. Estar presente da forma necessária e também prazerosa. Porque estar seguro
né? E ocupando o seu lugar no mundo, te dá uma sensação de prazer, de relaxamento, né? E diante disso, tendo esse relaxamento, me sentindo seguro, me sentindo no meu lugar, eu estou livre, eu estou espontâneo, eu estou pleno, eu estou relaxado. Eu me Esses são os comunico valores do melhor, yoga. inclusive, né? E comunico melhor, inclusive, né? Porque Porque a exteriorização, né, desse eu pleno, né? Também. sim, sim, porque através de mim todos esses valores se manifestam. E aí é essa expressão, essa comunicação muito fluida, muito livre, muito leve. Esses são valores, né, que são base do yoga, do Ayurveda. E que se a gente olhar no caminho dos chakras, também tem essa relação do primeiro ao último, desde o existir, né? Firme, seguro, criativo, solar, brilhante, corajoso, expressivo, ativo, inteligente, sábio, livre. Esse é um caminho dos chakras em equilíbrio, por exemplo. Uau! Né? Eu não falei Uau! que Que se relaciona com jornada! cada chakra, mas tá bem nesse caminho, isso, né? Que E jornada! aí as pessoas ficam falando, então como é que eu faço isso? Como é que eu acesso isso? Né? Então, primeiro a gente tem que entender em que momento, em que tempo e espaço essa pessoa está inserida. Como é que ela tem vivido o dia a dia dela? Porque a principal prática de equilíbrio, de reequilíbrio, é feita com a atenção plena nas pequenas ações cotidianas. Não tem um evento grandioso que vá te levar a esse lugar. Que lindo isso! Você vai... Isso me remete muito ao que a gente fala nas rodas de lunação, né? Do que a própria Lua representa na astrologia, né? Essas miudezas do que a gente está ali presente para o que sente na pequena ação. Uau, que lindo! Sim, e esse lugar, né, de existir no dia a dia, nas pequenas coisas, é que é grandioso, porque um dia a gente tá num lugar, tá fazendo algo, tá falando algo e sente, nossa, eu tô, né, pleno, tô nesse lugar, tá perfeito aqui, não falta nada, que é esse equilíbrio, e ele é dinâmico, e você vai desequilibrar de novo, e você vai voltar para as adversidades e tudo. Sim. Sem perder essa relação desse lugar onde você pode existir. E, inclusive, trazendo algumas sensações, algumas percepções para essa rotina onde você pode agir melhor, mais virtuoso, mais saudável. Entendi. Né? E a gente vai falar de Ajna Chakra. Ele é esse ponto entre as sobrancelhas, que em sânscrito ele significa um lugar de saber, de conhecer, um lugar de comando, um lugar de entendimento, né? E de comando, porque quando a gente fala comando, eu não mando sozinha, né? Eu mando, eu ajo consciente e integrada com todo o conhecimento que veio antes, com tudo que eu já aprendi, com tudo que eu intuo e com o que eu vejo que eu tenho de recursos naquele momento para aplicar esse entendimento, esse conhecimento, essa sabedoria. Então, ele é esse lugar, né? Ele se chama comando justamente por isso. O centro, né, de comando, porque... é isso? É o centro de comando. É um lugar de visão, né? A gente poderia dizer, né? Dentro do eixo astrológico tá muito associado o Ajna, que inclusive aprendi a falar corretamente contigo,
entre Gêmeos e Sagitário, nesse eixo, onde Sagitário, ele promove essa visão, ele é o profeta, sabe? Ele é o que conecta. Enquanto em Gêmeos eu intelectualizo, eu compreendo, vou traduzir, eu vou interagir, eu, né, vou alinhar o conhecimento e o que sei e o que aprendo, inclusive, né? Vou interagir através do intelecto, da mente. Mas em Sagitário é exatamente esse lugar onde eu tenho sempre essa imagem de quando eu subo no ombro de um gigante, de um mestre, de alguém que é maior e que amplia a minha perspectiva sobre o mundo, sobre o todo, e como se todos os limites também pudessem se ampliar assim como um caminho, né? Às vezes a gente fica bastante limitada ali, né? No contexto, né? Acreditando que é uma verdade única, xiita, isso também, né? Em Sagitário a gente também pode experimentar, mas é interessante quando você traz a expressão visão, porque sabia quando na astrologia, quando a gente tem um Sagitário, digamos assim, e o planeta que é o regente, que é Júpiter, aflito no mapa, essa pessoa pode desenvolver problemas de visão. É bem curioso Sim. isso. E sabe, André, essa visão trazida nesse chakra dessa forma, né? Ela tem muito relação com um conhecimento de si mesmo como indivíduo, né? Separado, então, através dessa mente, né? Que percebe pelo teu olhar que é único, né? Mas que consegue sublimar essa mente. Eu reconheço, né? O comando, ele também tem esse significado de reconhecer a mente individual e de reconhecer como parte do todo. Então eu consigo integrar esses dois aspectos, né? Porque eu me reconheço nas minhas particularidades, nas minhas necessidades, mas eu também me reconheço tendo o universo inteiro para me suprir e para me relacionar. Né? Esse universo, ele está em mim, através dos elementos, dos objetos que eu vejo, das relações que eu tenho, da natureza que é imensa, e que nos sustenta abundante e plena. Né? Se a gente souber usufruir, inclusive, do Ainha, dessa visão, que nesse momento a gente vive uma grande ignorância e talvez um processo de retorno a essa visão de integralidade, né? Num movimento de exploração da natureza, a gente chegou num movimento de precisar olhar de novo para o coletivo. A gente teve aí uma exploração, né? de objetivo individual ou mais restrito, de ganhos de bem-estar de um determinado grupo, sendo que a natureza é livre e abundante para prover para todos nós. Né? Então, muitas pessoas, a gente pode falar de uma coisa muito simples, muitas pessoas não têm acesso à água para beber. É desse lugar de um descompasso de visão, né? De fazer parte. A água da natureza é parte da minha existência, está sustentada por ela, por exemplo. Né? Então tem esse descompasso. E agora a gente tem um desejo aí coletivo de fazer um caminho de volta, de menos exploração, de um equilíbrio maior entre o indivíduo, microcosmo, e esse coletivo macrocosmo. E o Ainha, onde ele está relacionado nesse entendimento? Porque dentro do eixo zodiacal,
ele é muito conhecido como o conhecimento, a comunicação, né? A intuição, também, de uma certa forma, claro, fazendo essa correlação com Anya, que com o terceiro olho, que é a partir do momento em que eu aprendo e eu me desprendo também dos livros, eu caminho em peregrinação, eu aprendo com a vida, eu elevo os meus pensamentos, e que, claro, tem esse lugar da sabedoria do sábio que também mora em Sagitário, né? Então, é um lugar que faz com que a gente atravesse as fronteiras, tanto desses continentes internos, mas os continentes do conhecimento, que tem coisas que eu tenho a sensação de que não estão nos livros, né? Que é só você caminhar. Você ver, experimentar, sentir. Como é que você vê o Anya nesse alinhavo, assim, parece um trajeto, uma ponte mesmo, né? Da mente, do logos, né? Com a grande mente, mas com algo que parece que não é que transcende, que não sei se no Anya isso acontece, mas se amplia, onde eu faço parte e tenho consciência do estrangeiro, por exemplo, de que existem mais espaços. Como é que você traria isso do Anya? É esse mesmo entendimento que tu descreveste. A verdade é assim, é como se a gente tivesse aí traçando, fazendo caminhos paralelos. E esse Anya, ele é o fim de uma bifurcação. Uau, tá? que imagem. Né? Então, por quê? Porque eu tenho uma mente analítica, discursiva, que lê, que vê, que ouve, que sente, que experiencia. Né? Eu tenho essa mente que se alimenta de tudo, de todas essas percepções através dos órgãos dos sentidos. E esse alimento, ele nos dá memória e parâmetros para sentir e para agir, para devolver para o mundo uma expressão individual. E que ela pode ser muito ignorante quando eu me fecho nessa visão de que o único caminho de entendimento, de aprendizado, de sabedoria e de conhecimento é essa visão muito estreita. Né? E muito limitada no aprendizado através do que está formalizado, documentado. Tem essa coisa que eu falo, né? De andar com o livro embaixo do braço. Sim, uma biblioteca gigante, né? Porque essa biblioteca, ela foi escrita a partir da existência de pessoas que se conectaram e foram além dessa mente, que é esse Anya. Eu me reconheço como essa mente, que aprende, que tem conhecimento e que estuda. Mas eu não me limito a essa mente, porque eu tenho outros lugares onde eu bebo dessa sabedoria. Nas verdades do meu coração, do Anartha, né? Da forma como eu me coloco no mundo, porque ela também, as minhas ações também geram resultados, geram conhecimentos e geram confirmação de que essa sabedoria está em mim, independente de eu ter lido ou aprendido. Então autorizar faz o parte. lugar além é esse. E se autorizar e tem um lugar também que eu vejo que tem um determinado momento da travessia que você se autoriza a saber. Porque a gente, de alguma forma, cresce
sem ter esse estímulo da nossa própria verdade, desde pequenos, assim. Então, e principalmente, você sabe, alguma parte tua sabe, e isso percorre pelo sensorial, pelo sentir. Como é que o Anya, ele dialoga com... Como é que eu percebo dentro desse campo sutil, né? Então, dentro por exemplo, do soma, né? Da experiência somática, enfim, como é que eu percebo essas sensações no corpo, de como isso me impacta, porque nem sempre é no mesmo lugar, mas na visão dos chakras, como é que o Anya se comunica com a gente? Uhum. Então, assim, quando a gente tem, né, esse estado de maior equilíbrio e de sensibilidade para perceber, quando a gente não está distraído, que é uma característica dispersa, que é uma característica muito comum do nosso tempo, então a gente tem que partir daí. E isso não é só para o Anya, mas para todo o chakra, né? Então, primeiro, eu tenho que ter esse lugar de assento, de relaxamento, de calma, de tranquilidade para perceber. Se eu não tenho, e eu não sou capaz de trazer esse estado para mim inicialmente, eu preciso de ajuda. O que também é uma inteligência, saber pedir por conhecimento, saber pedir por condução. Porque pode ser o princípio da autonomia para esse autocomando, né? Então, o Anya, ele vem, ele se materializa, né, através de eu tenho uma facilidade, eu tenho uma habilidade de conectar informações, de acessar a minha memória, de sentir fisicamente como é que o meu corpo se expressa diante de uma determinada situação, uma determinada pessoa, um determinado conhecimento. E ele vai me devolver uma resposta que geralmente a gente não ouve porque não é racional. Ela tem conhecimento e sabedoria, mas ela não é necessariamente lógica. Ela é lógica, mas ela não é racional, né? A gente não sabe de onde vem exatamente, tá? Vou tentar explicar um pouco melhor para não ficar tão vago. É como se a gente dissesse assim: eu pensei nesse caminho e eu fui pelo outro porque ele parecia mais comum, já melhor trilhado, Conhecido, mais fácil, mais claro, né? Sendo que internamente você estava se decidindo por um outro caminho, né? Então é muito sutil perceber, mas no desequilíbrio isso fica muito claro. Então eu vou te falar no desequilíbrio, né? Como é que esse chakra se expressa? Porque as pessoas vão conseguir se reconhecer com muito mais facilidade, tá? Em desequilíbrio, esse chakra que é um lugar de sabedoria, de intuição, de encontro entre o intelecto e a consciência, né? De entendimento, de reconhecimento e de confiança para a ação, no desequilíbrio ele se torna hiperativo, cheio de tendências a julgar, a ter uma dificuldade de se conectar para a cooperação com o outro, porque ele desconfia. Ele fica cheio de imaginação, de ilusões, de pensamentos negativos, inclusive sobre si mesmo, o que isso bloqueia a sua capacidade de se movimentar, porque ele tem medo de agir e de ser julgado como ele é julgado, né? Num desequilíbrio mais intenso, a pessoa pode ter alucinações.
numa experiência, ela pode perceber de uma maneira completamente distorcida o que está acontecendo. Ela pode ter distorção de imagem de si mesma, não só na forma, mas nas suas qualidades, né? De personalidade, de comportamento, né? Que é o oposto desse lugar de equilíbrio desse chakra. Curioso, né? porque E ele traz também uma... Oi. Desculpa. Só para trazer aqui um adendo que o Sagitário, por exemplo, está muito associado à lei, à verdade, e quando você traz essa questão do julgamento, é Sagitário que vai lá e coloca para as leis que não pertencem aos homens, sabe? Aquele lugar né? É muito interessante o quanto também em Sagitário, e quando se tem essa visão estreita, onde eu julgo a partir de um ponto de vista, né? De uma verdade, digamos assim. Uhum. Sim, porque ele é um lugar, né, de integridade e de clareza, né? Os olhos, no Ayurveda, são órgãos de percepção regidos pelo fogo. E o Anya é esse lugar de visão ampla, de visão íntegra, né? Então, quando falta equilíbrio nesse lugar, é como se a gente nublasse essa visão. Eu perco o aspecto solar de elucidar, de iluminar, de ver. Né? E causo essa confusão mental, essa rigidez mental. Né? Numa intensidade maior, pode se relacionar com alucinação, com esquizofrenia, né? Junto com a anatomia física, nesse aspecto sutil. Então, sim, ele tem muita relação com a visão, mas ele é sábio. Então, mesmo sabendo das disparidades, ele não julga, ele entende o lugar de cada coisa. Se ele julga, é no sentido de discernir para escolher pela ação virtuosa, pela ação necessária. Não de uma forma depreciativa, ignorante. Sim, né? Sim, que também está então, muito ali, tá muito ele ali é um Sagitário, lugar... essa desproporção. Eu vou fazendo aqui esses alinhados, porque é impossível quando você traz essa leitura do Anya, como quando eu tenho um Sagitário ou né, um Júpiter em desproporção ali, né, aflito, como esses exageros, sabe, ficam extremos, a vida fica dilatada, né, inflamada. Exato. E ele traz esse fogo, é assim, legal uma fogueira, né, que inflama as coisas, que, inclusive, diante de tanta luz, eu me cego, porque eu não consigo ver. Diante de tanta luz, de tanto entusiasmo, de tanto... Por exemplo, se eu estou muito feliz, não basta estar feliz, tem que estar muito feliz. E aí eu me perco com todo, porque eu fico presa, de repente, nessa... Né? É curioso, né? Eu acabo me vendo presa, uma visão estreita dentro desse enorme em mim. Sim, sim. Acaba tendo um efeito contrário, né? Rebote. De limitação dentro desse lugar especial, desse lugar extremo, né? E é muito curioso tu trazer isso do fogo também, né? Desse aspecto da inflamação, porque o Anya, ele age na pineal.
que tem um tecido muito semelhante ao tecido óptico. Então, ele tem esse significado de um olho primitivo, né? Alguns estudiosos relatam, porque ele regula as nossas atividades, os nossos ciclos de sono, de intuição, né? Da clareza para a ação, como a gente falou, né? Desse aspecto de mediunidade, no sentido de perceber além do que está colocado no tempo e no espaço, né? Eu me conecto com algo ainda mais sutil. E fisicamente, ele também tem reflexos na saúde. Então, dos olhos, muito, glaucoma, catarata, né? Conjuntivite, herpes ocular. Tem muitos desequilíbrios que acontecem e que podem estar relacionados a esse chakra. E ele reflete também em todo o crânio, porque lembra que a gente é íntegro, a gente não está isolado, né? Então, às vezes, essa sensação dessa mente nublada, ela vem também com tontura, né? com uma sensação de vertigem, zumbido, pode trazer tensão para essa região, o que é muito comum no nosso tempo. Julie? Acho que travamos aqui. Vamos ver se ela volta. Mas é interessante, né? Muito interessante quando a gente traz essa perspectiva das manifestações físicas no corpo. Logo mais ela vem aqui. Pronto, agora voltamos. Julie, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, tu me ouve? Tá, tudo certo. Sim, tu me ouve? Eu estava falando dessa manifestação física que eu achei tão interessante, o como isso, né? E hoje as pessoas ficam sedentas no celular por uma verborragia, por informação, um momento de tanta informação, e que justamente tensiona tudo isso. A gente fica debruçado nos livros ali, ou né, no conhecimento. Excesso de informação. Informação. Agora acho que você voltou, Júlia. Oi, Estou te vendo em movimento. Tu me ouves? Sim. Uhum. Eu não consegui ouvir a tua última fala. Tu estavas comentando sobre os desequilíbrios, né, que eu trouxe. Sim, não, da informação, do excesso de informação, dessa manifestação física da tensão que chega, né, pela cervical, enfim, pelo pescoço, que se estende aos ombros, mas que também me veio a imagem das pessoas o tempo todo debruçadas no celular, em busca de informação, e eu como... você está muito no celular, o que você mais ouve? Você tem uma questão na coluna, na cervical, fácil, você está muito no celular. Né? Uhum. Mas só me veio essa imagem clássica dos tempos modernos, contemporâneos, do celular e o Anya. Sim, que é excesso de estímulos e de informações nos sentidos, né? Porque 4 dos sentidos ficam nessa região, né? Sim. A audição, a visão, o olfato, o paladar, né? E o tato que está no corpo inteiro. Então, esse excesso de informação, de estímulo, ele é inclusive uma distração
e um bloqueador aí dessa percepção sutil, desse encontro que a gente falou, desse comando, que é a inteligência e a consciência, que é individual e que é coletivo, e que é a escuta interna, a visão interna, a intuição e a informação e tudo que vem de fora. Então fica mesmo um descompasso entre muito que vem de fora e que nos alimenta e pouco de digerir, absorver, saber escolher essas informações e saber calar todas essas informações que vêm de fora para fazer essa escuta interna, que é do nosso tempo. Para acessar um conhecimento que está na gente. E dessa forma a gente pode escolher os conhecimentos que tem disponíveis também para se nutrir. Isso é um aspecto do Anya também. Tu falou dessa coisa do excesso e tal. Eu não conheço, eu estou aprendendo um pouquinho de astrologia, né? Vim aprendendo nas rodas também, mas me parece que Gêmeos tem um pouco de relação com isso. Né? Com essa coisa do muito, né? Da comunicação, dos estímulos, dos movimentos. E assim, o sistema, né? O sistema nervoso, esse lugar que conecta, que também está muito elevado, claro, para Aquário, mas Gêmeos, ele tem ali um papel de trocas muito importante, sabe? Então, em Gêmeos a gente experimenta também a nossa irmandade, os nossos iguais, porém diferentes, conectados, né? Mas dentro de um ambiente mais conhecido, talvez, sabe? São esses pequenos trajetos, esse lugar de deslocamento, de vem e vai, que está na casa 3, né? Ali, por uma questão de ser a casa de Gêmeos. Mas, falando de uma questão mental e do conhecimento que reside em Sagitário, da comunicação, a informação, Gêmeos, ele está mais interessado na informação, na quantidade e o repasse dessa informação, do que aprofundar. Então, assim, navegar pela superfície, inclusive, é quase que escorregadio, né? Então, a gente faz uma analogia a Hermes, da mitologia, é esse lugar que, inclusive, que era o patrono dos comerciantes e os ladrões, né? Então, assim, os que só estavam ali como uma brisa, né? Então, estão ali escorregadios, inteligentes, sabe? A mente articulada. Mas que, a ilusão, né? Que não, mas não é, sabe? Não aprofunda. Claro que existe um momento em que Mercúrio, no caso, o planeta regente, mas que Gêmeos nos ajuda a fazer a conexão. E é super importante, né? A debater, a conhecer, a ter a curiosidade, porque são essas portas, o despertar curiosidade por algo que pode, de repente, um caminho que pode me engrandecer, né? Ou falar mais de mim, enfim, né? No caso de Sagitário, trazer essa verdade. Mas em Gêmeos a gente fica ali, né? Sim, e bem interessante, porque também se relaciona, o Anya, ele é um lugar de silêncio, o som dele é o silêncio, né? Então é esse lugar de quietude, onde a gente vai fazer essa contemplação, essa observação integrada, intuitiva e intelectual, inteligente, né? e fluida, e a forma de trazer um reequilíbrio, de trazer um melhor aproveitamento para essa energia tão potente que está na gente, né? É muito simples para começar. Talvez o simples não seja fácil para algumas pessoas, né?
muito comum que não seja. Mas, quando a gente fala de formas de trazer potência para essa visão íntegra, né? É o silenciar mesmo. É a prática meditativa que tantas pessoas hoje divulgam e tantas pessoas desejam e têm dificuldade. E têm dificuldade por causa do desequilíbrio de Agnya. Porque quando para os movimentos, a recepção dos sentidos e fica no silêncio, é muito incomum e muito difícil no nosso tempo. E é como esse silêncio que você traz. Só para abrir aqui esse recorte, porque é um silêncio dos sentidos. Não é um silêncio da mente só. Então, é tapar, de repente, ó, isso você como fala, calar os sentidos, de repente fechar os olhos, tampar os ouvidos, é isso que você fala? Inicialmente, né, quando se recomenda, ou quando se vai conduzir uma prática meditativa, né, a gente sugere um ambiente tranquilo, silencioso, de olhos fechados, mais imóvel, porque o que a gente está fazendo aí? Abstraindo os sentidos, tirando as distrações, para que num dado momento, esse silêncio interno, ele possa acontecer no meio da confusão, no meio da multidão. Mas, inicialmente, a gente precisa desse recurso, para que a gente retorne a ele, principalmente no nosso tempo. Né? Então, sim, e na dificuldade de fazer a prática meditativa, as pessoas podem usar outras formas de contemplação. O contato com a natureza é um. Porque ele nos, né, nos aproxima muito dos ciclos naturais, dos elementos naturais. Né? É uma forma de pausa, então esse lugar de estar na natureza, e é uma forma também de silêncio e de autoobservação, de contato com a gente mesmo. Né? Tem esse lugar que foi inevitável a sua fala não me remeter a esse lugar em que, diante do que é grandioso e do que é maior, eu me calo. Eu encontro, né? Não existem palavras para descrever o que é muito maior. Por exemplo, o encontro com uma montanha, né? O encontro é uma peregrinação, né? Que as pessoas fazem, né? Enfim, caminham e se encontram com os ciclos do dia, do tempo, enfim, é tão Sagitário isso. Sim, e eu me calo, né? Eu me entrego e me sinto parte, que é desse chakra. Eu pertenço a essa natureza, né? E diante disso, eu relaxo. Né? E eu deixo daí, através de mim, se expressar esse alguém, né? Sem os ruídos, sem todo o conhecimento formal e tudo. Naturalmente isso está em mim. Tem um reconhecimento nesse estado natural, em contato com a natureza. A prática meditativa é isso, o estar na natureza é isso, né? E claro, nessa busca de reequilíbrio, tem alguns outros cuidados que as pessoas podem fazer, alguns recursos que elas podem acessar. Né? A aromaterapia é um lugar muito potente. Ela age no sistema límbico, né? Na mente emocional, na inteligência comportamental, que tem toda a relação com essa integração entre a individualidade e esse conhecimento da natureza que a gente pode acessar. Né? E aí tem alguns aromas, a lavanda, que é muito acessível, o jasmim, que é um pouco mais raro, o eucalipto, a gente tem muito abundante aqui também, o alecrim, o limão, que é agora né, uma fruta sazonal, o manjericão, que é uma especiaria super preciosa no Ayurveda, que traz essa clareza para a mente. Né? Ela abre os sentidos no sentido de regular mesmo, né?
sem os excessos, né? Para buscar essa boa medida. Então, é um lugar muito precioso de ser, não só de energia, não só de um espaço físico, mas de existir mesmo, né? Aproveitando todas essas qualidades Sim, sim, de indivíduo que se integra. sim, sim. Maravilhoso. Bom, Julie, Acho que era isso, assim, a gente chegamos. poderia conversar Se muito não, mais, muito tempo, quem sabe, né? Mais quem algum sabe encontro. lá na frente, né? A gente não faça algum movimento, né, presencial, enfim, ou não, Sim. ou virtual também. Mas eu quero te agradecer e só dizer que é um bálsamo te ouvir, o quanto o que tuas palavras trazem enriquecem. E com certeza ainda faltam mais alguns encontros para a gente falar dos outros chakras e como é que a gente pode se relacionar, né, diante até dessa mandala zodiacal e, né, principalmente para as pessoas que já têm uma autonavegação e querem, né, desenvolver um pouco mais essa percepção de onde é que eu posso desenvolver e ampliar essa Sim. parte minha no mundo, da minha expressão no mundo, de tudo isso que você trouxe, e através desse grande portal, né, que é esse chakra. Então, se caso alguém quiser entrar em contato contigo, Julie, como é que se faz? Você está no Instagram? Tô. Quero te agradecer também. É sempre uma honra conversar contigo, é um prazer te ouvir. Ainda mais que eu aprendo muito também sobre esses conhecimentos que eu estudo, né? A partir da tua perspectiva, da tua experiência, que é linda, né? Nesse caminhar aí. Então, muito bom. Estou bem feliz de estar aqui conversando. Sim, tem muitos recursos aí que as pessoas podem usufruir. A gente pode depois ter outras conversas e tudo. Elas podem me encontrar no Instagram, no Padma Ayurveda, né? Ele está em mudança e logo vão ter algumas novidades. E é isso, a gente vai conversando, depois pode tirar algumas dúvidas, talvez as pessoas tragam para ti algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas questões, e aí a gente pode devolver para elas, né, alguns Sim, com outros certeza. recursos, tá? Incrível, incrível. Sim. Te deixo um beijo, Beijo. abraço, queridos. De todos esses estímulos, desse excesso que a gente tem no nosso tempo, de cursos, de tanto conhecimento disponível, para acessar um conhecimento que está na gente. E dessa forma a gente pode escolher os conhecimentos que tem disponíveis também para se nutrir. Isso é um aspecto do Anya também. Tu falou dessa coisa do excesso e tal. Eu não conheço, eu estou aprendendo um pouquinho de astrologia, né? Vim aprendendo nas rodas também, mas me parece que Gêmeos tem um pouco de relação com isso, né? Com essa coisa do muito, né? Da comunicação, dos estímulos, dos movimentos. E assim, o sistema, né? O sistema nervoso, esse lugar que conecta, que também está muito elevado, claro, para Aquário, mas Gêmeos, ele tem ali um papel de trocas muito importante, sabe? Então, em Gêmeos a gente experimenta também a nossa irmandade, os nossos iguais, porém diferentes, conectados, né? Mas dentro de um ambiente mais conhecido, talvez, sabe? São esses pequenos trajetos, esse lugar de deslocamento, de vem e vai, que está na casa 3, né? Ali, por uma questão de ser a casa de Gêmeos. Mas falando de uma questão mental e do conhecimento que reside em Sagitário, da comunicação, a informação, Gêmeos, ele está mais interessado na informação, na quantidade e o repasse dessa informação, do que aprofundar. Então, assim, navegar pela superfície, inclusive
é quase que escorregadio, né? Então, a gente faz uma analogia a Hermes da mitologia, é esse lugar que, inclusive, que era o patrono dos comerciantes e os ladrões, né? Então, assim, os que só estavam ali como uma brisa, né? Então, estão ali escorregadios, inteligentes, sabe? A mente articulada, mas A que ilusão, né? que Esse não, aspecto que... mas não é, sabe? Não aprofunda. Claro que existe um momento em que Mercúrio, no caso, o planeta regente, mas que Gêmeos nos ajuda a fazer a conexão. E é super importante, né? A debater, a conhecer, a ter a curiosidade, porque são essas portas, o despertar curiosidade por algo que pode, de repente, um caminho que pode me engrandecer, né? Ou falar mais de mim, enfim, né? No caso de Sagitário, trazer essa verdade. Mas em Gêmeos a gente fica ali, né? Sim, e bem interessante, porque também se relaciona, o Aya, ele é um lugar de silêncio, o som dele é o silêncio, né? Então é esse lugar de quietude, onde a gente vai fazer essa contemplação, essa observação integrada, intuitiva e intelectual, inteligente, né, e fluida, e a forma de trazer um reequilíbrio, de trazer um melhor aproveitamento para essa energia tão potente que está na gente, né, é muito simples para começar. Talvez o simples não seja fácil para algumas pessoas, né? Muito comum que não seja. Mas, quando a gente fala de formas de trazer potência para essa visão íntegra, né? É o silenciar mesmo. É a prática meditativa que tantas pessoas hoje divulgam e tantas pessoas desejam e têm dificuldade. E têm dificuldade por causa do desequilíbrio de Aya. Porque quando para os movimentos, a recepção dos sentidos e fica no silêncio, é muito incomum e muito difícil no nosso tempo. E é como esse silêncio que você traz. Só para abrir aqui esse recorte, porque é um silêncio dos sentidos. Não é um silêncio da mente só. Então, é tapar, de repente, isso você como fala, calar os sentidos, de repente fechar os olhos, tampar os ouvidos, é isso que você fala? Inicialmente, né, quando se recomenda, ou quando se vai conduzir uma prática meditativa, né, a gente sugere um ambiente tranquilo, silencioso, de olhos fechados, mais imóvel, porque o que a gente está fazendo aí? Abstraindo os sentidos, tirando as distrações, para que num dado momento, esse silêncio interno, ele possa acontecer no meio da confusão, no meio da multidão. Mas inicialmente, a gente precisa desse recurso, para que a gente retorne a ele, principalmente no nosso tempo, né? Então, sim, e na dificuldade de fazer a prática meditativa, as pessoas podem usar outras formas de contemplação. O contato com a natureza é porque ele nos, né, nos aproxima muito dos ciclos naturais, dos elementos naturais, né? É uma forma de pausa, então esse lugar de estar na natureza, e é uma forma também de silêncio e de autoobservação, de contato com a gente mesmo, né? Tem esse lugar que foi inevitável, a sua fala não me remeter a esse lugar em que, diante do que é grandioso e do que é maior, eu me calo. Eu encontro, né? Não existem palavras para descrever o que é muito maior. Por exemplo, o encontro com uma montanha, né? O encontro
uma peregrinação, né? Que as pessoas fazem, né? Enfim, caminham, e se encontram com os ciclos do dia, do tempo, enfim, é tão Sagitário isso. Sim, e eu me calo, né? Eu me entrego e me sinto parte, que é desse chakra. Eu pertenço a essa natureza, né? E diante disso, eu relaxo. Né? E eu deixo daí, através de mim, se expressar esse alguém, né? Sem os ruídos, sem todo o conhecimento formal e tudo. Naturalmente isso está em mim. Tem um reconhecimento nesse estado natural, em contato com a natureza. A prática meditativa é isso, o estar na natureza é isso, né? E claro, nessa busca de reequilíbrio, tem alguns outros cuidados que as pessoas podem fazer, alguns recursos que elas podem acessar, né? A aromaterapia é um lugar muito potente. Ela age no sistema límbico, né? Na mente emocional, na inteligência comportamental, que tem toda a relação com essa integração entre a individualidade e esse conhecimento da natureza que a gente pode acessar, né? E aí tem alguns aromas, a lavanda, que é muito acessível, o jasmim, que é um pouco mais raro, o eucalipto, a gente tem muito abundante aqui também, o alecrim, o limão, que é agora né, uma fruta sazonal, o manjericão, que é uma especiaria super preciosa no Ayurveda e que traz essa clareza para a mente, né? Ela abre os sentidos no sentido de regular mesmo, né? Sem os excessos, né? Para buscar essa boa medida. Então, é um lugar muito precioso de ser, não só de energia, não só de um espaço físico, mas de existir mesmo, né? Aproveitando todas essas qualidades Sim, sim, de indivíduo que se integra. sim, sim. Maravilhoso. Bom, Julie, Acho que era isso, assim, a gente chegamos. poderia Se não, muito mais, muito tempo, quem sabe, né? Mais quem algum sabe encontro. lá na frente, né? A gente não faça algum movimento, né, presencial, enfim, ou não, Sim. ou virtual também. Mas eu quero te agradecer e só dizer que é um bálsamo te ouvir, o quanto o que tuas palavras trazem enriquecem. E com certeza ainda faltam mais alguns encontros para a gente falar dos outros chakras e como é que a gente pode se relacionar, né, diante até dessa mandala zodiacal e, né, principalmente para as pessoas que já têm uma autonavegação e querem, né, desenvolver um pouco mais essa percepção de onde é que eu posso desenvolver e ampliar essa Sim. parte minha no mundo, da minha expressão no mundo, de tudo isso que você trouxe, e através desse grande portal, né, que é esse chakra. Então, se caso alguém quiser entrar em contato contigo, Julie, como é que se faz? Você está no Instagram? Tô. Quero te agradecer também. É sempre uma honra conversar contigo, é um prazer te ouvir. Ainda mais que eu aprendo muito também sobre esses conhecimentos que eu estudo, né? A partir da tua perspectiva, da tua experiência, que é linda, né? Nesse caminhar aí. Então, muito bom. Estou bem feliz de estar aqui conversando. Sim, tem muitos recursos aí que as pessoas podem usufruir. A gente pode depois ter outras conversas e tudo. Elas podem me encontrar no Instagram, no Padma Ayurveda, né? Ele está em mudança e logo vão ter algumas novidades. E é isso, a gente vai conversando, depois pode tirar algumas dúvidas, talvez as pessoas tragam para ti algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas questões, e aí a gente pode devolver para elas, né, alguns Sim, com outros certeza. recursos, tá? Incrível, incrível. Sim.
te deixo um beijo, Beijo. um abraço, queridos.